E se Deus não acalmar a tempestade, mas acalmar você? E se tudo o que você está pedindo não for exatamente o que você precisa agora? Porque me responde com toda sinceridade. Você quer que o problema desapareça ou quer finalmente sentir paz? Porque parecem a mesma coisa, mas não são. Quantas vezes você disse: Deus, tira isso de mim. Deus, resolve isso. Deus, faz isso parar. Mas deixa eu te perguntar algo que talvez ninguém tenha te perguntado antes. E se isso não parar agora, você desmorona? Se essa situação continuar por mais um tempo, você perde o controle? Se a resposta não vier, a sua paz acaba? Porque se a resposta for sim, então talvez o problema não esteja só no que está acontecendo fora. Talvez esteja no quanto isso tem poder sobre você. E isso muda tudo. Porque tempestades fazem parte da vida. Momentos difíceis fazem parte. Fases confusas fazem parte. Silêncio também faz parte. Mas viver em constante desespero não precisa fazer parte. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando te ensinar. Mas de uma forma que você ainda não percebeu, porque nós fomos ensinados a buscar paz, como se fosse algo que vem de fora. Quando tudo está bem, eu estou em paz. Quando tudo se resolve, eu respiro. Quando a tempestade passa, eu descanso. Mas e quando ela não passa? E quando a resposta demora? E quando nada muda por fora? Você continua em paz? Ou você se perde, agora para um segundo, e olha para sua própria vida? Quantas vezes você ficou ansioso, não pelo que estava acontecendo, mas pelo que poderia acontecer? Quantas vezes você sofreu, não pela realidade, mas pelos pensamentos que você criou? E se eu te dissesse que talvez o maior problema não seja a tempestade, mas a forma como você reage a ela? E se o maior milagre não for mudar o cenário, mas mudar você dentro dele? Porque aqui vai uma verdade difícil, mas libertadora. Se a sua paz depende do que acontece fora, você nunca vai estar em paz por muito tempo. Mas se a sua paz nasce dentro de você, nem a pior tempestade consegue tirar isso. E é exatamente isso que você vai entender hoje. Porque Deus nem sempre acalma a tempestade, o que Ele está realmente fazendo nesse processo. E como você pode desenvolver uma força que não depende mais do mundo estar perfeito. Mas antes de continuar, se essa mensagem já começou a fazer sentido para você, fica até o final, porque talvez isso aqui não seja só um vídeo. Talvez seja a resposta que você estava esperando. Existe algo que quase ninguém percebe, e talvez isso mude completamente a forma como você enxerga a sua vida a partir de hoje. A tempestade nunca foi o verdadeiro problema. O problema é o que acontece dentro de você enquanto ela acontece. Porque pensa comigo, duas pessoas podem passar pela mesma situação, mesma dor, mesmo problema, mesma incerteza. Mas uma se desespera e a outra permanece firme. Uma perde o controle, a outra mantém a calma. Uma afunda, a outra atravessa. Por quê? O que muda não é o cenário, é o estado interno. E isso é algo que a maioria das pessoas ignora, porque é mais fácil culpar o que está fora do que assumir o que está dentro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que mais te machuca hoje é o que está acontecendo? Ou é o que você está pensando sobre o que está acontecendo? Porque muitas vezes o sofrimento não vem do fato, vem da interpretação. Você imagina o pior, você antecipa o medo, você cria cenários que ainda nem existem, e a sua mente transforma uma situação difícil em algo insuportável. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu? Quantas noites você perdeu por coisas que estavam só na sua cabeça? E mesmo assim, o impacto foi real. O coração acelerou, a ansiedade veio, o medo tomou conta. Mas nada daquilo estava acontecendo de fato. Isso mostra algo poderoso. A sua mente
tem mais poder sobre você do que a própria realidade. E é exatamente por isso que Deus não começa mudando o lado de fora, Ele começa trabalhando o lado de dentro. Porque se você não aprende a lidar com a sua mente, nenhuma mudança externa vai ser suficiente. Você pode sair de um problema e entrar em outro. Pode resolver uma situação e se perder na próxima, porque o padrão continua o mesmo. Reatividade, medo, ansiedade, falta de controle interno. Agora deixa eu te perguntar algo mais profundo ainda. Você quer uma vida sem problemas? Ou quer se tornar alguém que sabe lidar com qualquer problema? Porque são coisas completamente diferentes. Uma depende do mundo, a outra depende de você. E talvez Deus esteja mais interessado na segunda opção, porque uma vida sem tempestades não existe. Mas uma mente firme pode existir. E quando você desenvolve isso, tudo muda. A tempestade ainda vem, mas não te leva. O problema ainda aparece, mas não te domina. A incerteza ainda existe, mas não te paralisa. E isso não acontece por acaso. Isso é construção, isso é treino, isso é decisão. Só que a maioria das pessoas nunca desenvolve isso, porque sempre espera que Deus resolva tudo por fora. Mas e se Ele estiver esperando você crescer por dentro? E se cada situação difícil que você enfrenta hoje for uma oportunidade de desenvolver controle emocional, disciplina mental, resiliência? Porque vamos ser honestos, você pede paz, mas alimenta pensamentos caóticos. Você pede direção, mas não silencia a mente. Você pede força, mas evita tudo que exige força. Então, como isso vai funcionar? Como você quer estabilidade, se foge de tudo que poderia te tornar estável. É aqui que a verdade começa a incomodar. Mas também é aqui que começa a transformação. Porque no momento em que você entende que não é o mundo que precisa mudar primeiro, é você sai da posição de vítima e entra na posição de responsabilidade. E isso é libertador. Porque agora você não depende mais do cenário perfeito. Você começa a construir algo que ninguém pode controlar, seu estado interno. Agora pensa nisso. Se você aprende a controlar seus pensamentos, você controla suas emoções. Se você controla suas emoções, você controla suas ações. E se você controla suas ações, você muda sua vida. Mas tudo começa aqui, na forma como você responde ao que acontece. E é por isso que Deus não acalma a tempestade de imediato. Porque se Ele fizesse isso sempre, você nunca aprenderia a se sustentar, nunca desenvolveria estabilidade, nunca criaria força interna. Você só dependeria de alívio, e alívio não constrói ninguém. Só pausa o desconforto. Agora deixa eu te dar uma imagem simples. Imagina que a sua mente é como um mar. Se esse mar está agitado por dentro, qualquer vento vira tempestade. Mas se esse mar está calmo, até ondas grandes passam, sem te destruir. E a pergunta é, como está o seu mar hoje? Agitado, ansioso, instável ou firme, mesmo com tudo acontecendo? Porque talvez Deus não esteja tentando mudar o vento. Ele está tentando acalmar o seu mar. Mas isso exige algo de você. Consciência, presença e, principalmente, prática. Prática de observar antes de reagir. Prática de respirar antes de agir. Prática de questionar seus pensamentos antes de acreditar neles. Porque nem tudo que você pensa é verdade. Nem tudo que você sente é realidade. E quando você entende isso, você começa a recuperar o controle. E aos poucos, aquilo que antes te dominava começa a perder força. A tempestade ainda existe, mas você já não é o mesmo dentro dela. Agora deixa eu te levar para um nível mais profundo de entendimento. E se essa tempestade não for um castigo? E se ela for treinamento? Porque pensa com calma. Por que Deus permitiria algo que te destrói, se o propósito dele é te fortalecer?
Isso não faz sentido, mas faz muito sentido se você entender isso de outra forma. Nem tudo que dói vem para te quebrar. Algumas coisas vêm para te construir. E o problema é que no meio da dor, você não enxerga construção. Você só enxerga sofrimento. Você só enxerga atraso, confusão, incerteza. E aí a pergunta aparece: por que isso está acontecendo comigo? Mas talvez a pergunta certa seja outra. O que isso está tentando desenvolver em mim? Porque toda fase difícil carrega algo escondido. Uma habilidade, uma força, uma maturidade que você ainda não tem. E sem esse processo, você não desenvolve isso. Agora me responde com sinceridade. Você se tornou mais forte nos momentos fáceis ou nos momentos difíceis? Você cresceu mais quando tudo estava tranquilo? Ou quando a vida te pressionou? Você evoluiu mais no conforto ou no desconforto? A resposta é óbvia, e é exatamente por isso que a tempestade existe. Não como punição, mas como um ambiente de crescimento. Só que esse crescimento não acontece automaticamente. Ele depende de como você encara o processo. Porque duas pessoas podem passar pela mesma dor, e uma sai mais forte, a outra sai mais quebrada. Por quê? Porque uma resiste ao processo e a outra aprende com ele. Agora pensa nisso. Quantas vezes você tentou fugir do que estava sentindo? Quantas vezes você tentou acelerar o processo? Quantas vezes você disse: eu só quero que isso acabe logo? Mas e se acabar rápido demais? Você não aprende o que precisa aprender? E se sair dessa fase sem crescer, te colocar de volta no mesmo lugar depois? Porque vida não repete situações por acaso. Ela repete até você aprender. E talvez essa tempestade não seja nova. Talvez o cenário seja diferente, mas o padrão é o mesmo. Ansiedade, medo, falta de controle, dependência emocional. E enquanto isso não muda, a experiência se repete, não como castigo, mas como oportunidade. Agora deixa eu te perguntar algo que pode mudar sua forma de enxergar tudo. E se essa fase da sua vida for exatamente o que você precisa para se tornar quem você pediu a Deus para ser? Porque é fácil pedir evolução. Difícil é passar pelo processo que gera essa evolução. É fácil pedir força. Difícil é enfrentar o que exige essa força. É fácil pedir paz. Difícil é aprender a manter a paz no meio do caos. Mas é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você não está sendo parado. Você está sendo preparado. Preparado emocionalmente, preparado mentalmente, preparado espiritualmente. Só que essa preparação não é confortável, porque ela mexe com tudo, com suas certezas, com seus hábitos, com a forma como você reage, e isso gera desconforto. Mas o desconforto não é o inimigo. Ele é o sinal de que algo está mudando. Agora olha para dentro de você. Você sente que está sendo pressionado, sente que está sendo desafiado, sente que está sendo levado além do que está acostumado? Isso não é destruição, isso é expansão. Porque tudo que cresce passa por pressão. O corpo cresce com esforço, a mente cresce com desafio, a fé cresce com silêncio, e é aqui que muita gente desiste. Porque quer crescimento sem pressão, quer transformação sem desconforto. Mas isso não existe, então talvez a tempestade não seja o problema. Talvez ela seja o caminho. O caminho que te leva para um nível que você ainda não conhece. Um nível onde você não reage mais como antes. Não se desespera como antes. Não se perde como antes. E quando você chega lá, você olha para trás e entende. Entende por que teve que passar por tudo isso. Entende por que não foi mais fácil. Entende por que Deus não tirou aquilo de você na hora que você pediu. Porque se Ele tivesse tirado, você não teria se tornado quem você está se tornando agora. E isso vale mais do que qualquer alívio momentâneo, porque o alívio passa,
Mas quem você se torna, permanece. Agora deixa eu te fazer uma pergunta final desse bloco. Você quer sair dessa tempestade do mesmo jeito que entrou ou quer sair mais forte? Porque essa escolha não está na mão de Deus, está na sua. E ela começa na forma como você decide enfrentar isso a partir de agora. Agora respira por um segundo e me responde com sinceridade. E se a paz que você tanto procura nunca dependeu da tempestade parar? E se ela sempre esteve disponível, mesmo no meio do caos? Porque talvez o que está te faltando não é uma vida sem problemas. É uma mente que não se perde neles. Agora pensa nisso com calma. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo passando por fases difíceis, transmitem uma paz que não faz sentido? Elas também têm problemas. Elas também enfrentam perdas. Elas também lidam com incertezas. Mas existe algo diferente nelas. Elas não entram em colapso. Elas não se desesperam com qualquer coisa. Elas não se quebram por dentro com facilidade. Por quê? O que elas têm que a maioria ainda não desenvolveu? Elas entenderam algo que muda tudo. Que paz não é ausência de tempestade. Paz é presença de estrutura interna. E isso muda completamente o jogo. Porque enquanto você espera o mundo se alinhar, essas pessoas trabalham o que está dentro delas. Enquanto você tenta controlar tudo, elas aprendem a se controlar. Enquanto você busca respostas, elas constroem estabilidade. E aí, quando a tempestade vem, ela encontra alguém preparado. Agora deixa eu te perguntar algo que pode te confrontar, mas também te libertar. Quantas vezes você perdeu a sua paz por algo que nem era tão grande assim? Quantas vezes um pensamento, um comentário, uma situação pequena foi suficiente para te desestabilizar completamente? Isso mostra algo importante. O problema não é o tamanho da tempestade, é o nível da sua estrutura interna. E a boa notícia é, isso pode ser construído, mas não esperando tudo melhorar. Construindo, mesmo com tudo acontecendo, porque a paz que vem de fora é instável. Mas a paz que nasce dentro, ninguém tira. Agora presta atenção nisso. Talvez Deus não esteja te dando uma vida mais fácil, porque Ele está te dando algo muito maior. Uma mente mais forte, uma fé mais firme, uma base que não depende das circunstâncias. Mas isso exige uma decisão sua, porque chega um ponto em que você precisa parar de esperar se sentir pronto e começar a se posicionar diferente, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem ter todas as respostas, porque a paz não vem depois que tudo se resolve. A paz vem quando você decide não se perder mais no meio do processo. Agora pensa comigo, se amanhã todos os seus problemas desaparecessem, mas você continuasse com a mesma mente, quanto tempo levaria para você voltar a se sentir mal? Provavelmente, pouco tempo, porque o padrão ainda estaria dentro de você. Mas se você muda por dentro, mesmo que os problemas continuem, a sua experiência muda. Isso é poder, poder real, não o poder de controlar o mundo, mas o poder de não ser controlado por ele. E quando você chega nesse nível, algo muda profundamente. Você não reage mais da mesma forma. Você não se desespera como antes. Você não perde sua paz com facilidade, porque agora você entende que a tempestade é passageira. Mas quem você se torna dentro dela, fica. E talvez esse seja o maior propósito de tudo isso. Não te dar uma vida sem dificuldades, mas te transformar em alguém que não se quebra diante delas. Agora deixa eu te fazer uma última pergunta. E se essa fase da sua vida for exatamente o momento em que você decide parar de fugir e começar a se fortalecer? E se hoje for o dia em que você para de pedir para a tempestade acabar e começa a construir uma paz que não depende disso? Porque no final,
Não é sobre o que está acontecendo com você. É sobre quem você decide ser enquanto isso acontece. E essa decisão muda tudo. Agora me escuta com atenção. Se essa mensagem falou com você, de verdade, não ignora isso. Porque nem todo vídeo chega até você por acaso. Às vezes, é exatamente o que você precisava ouvir, no momento certo. Se você quer continuar fortalecendo sua mente, sua fé e sua paz, se inscreve no canal Sinais do Céu. Aqui não é só conteúdo, é direção, é despertar, é transformação. E comenta aqui embaixo, eu vou ficar em paz, mesmo na tempestade. Escreve isso, porque quando você declara, você decide. E quando você decide, você começa a mudar. E nunca esquece disso. Deus não precisa acalmar a tempestade, quando Ele já está te ensinando a permanecer em paz dentro dela.